Boa noite. O Band Eleições 2014 está no ar para toda a Bahia. Nós vamos conversar com os 5 candidatos ao Senado até as eleições em outubro. No dia 28 de julho, recebemos aqui em nosso estúdio o candidato da coligação para a Bahia Mudar Mais, Otto Alencar. Hoje será a vez da candidata do PSB, Eliana Calmon. Boa noite, candidato. Um prazer recebê-la aqui na Band. Muito boa noite. É um prazer estar aqui falando para os nossos telespectadores e conversando com você. Muito obrigado. E quem participa do programa junto comigo é o jornalista Cristiano Gobi. Boa noite, Gobi. Boa noite, Bruno. Boa noite, telespectadores. Candidata, de onde surgiu o interesse de entrar na política? Alguém ou algum partido lhe despertou isso? Ou foi algo que veio da senhora mesma? Eu, depois que passei pelo Poder Judiciário, pela Corregedoria Nacional de Justiça, e que conheci as entranhas do Poder Judiciário, eu tive a compreensão que as mudanças sérias que nós ainda precisamos fazer no Poder Judiciário não viriam do Poder Judiciário. Por quê? Porque o Poder Judiciário é um poder tradicional, tradicionalíssimo, e falta de estrutura burocrática e orgânica mesmo. De forma que a minha compreensão é que só no Legislativo era possível essa mudança. Comecei a pensar nisto. Comecei a pensar de que eu tinha esgotado todos os meus cargos dentro do Judiciário sem fazer as mudanças que eu sonhei e que eu precisava, então, me estender. E foi a primeira vez que eu pensei em legislativo. Há quanto tempo isso? A partir daí, isso foi ainda no Judiciário, na Corregedoria, quando eu comecei a sofrer o embate do corporativismo do Poder Judiciário. Foi essa a minha compreensão. Disse, aqui eu não vou encontrar. A tradição ainda é muito forte no Poder Judiciário. Ele é muito fechado. E nós precisamos ainda abrir muito. Precisamos ter uma compreensão de uma gestão que seja quase empresarial, que nós não temos ainda. Nesse momento foi que eu comecei a pensar em um legislativo. E por que a escolha do PSB? O PSB é um partido que rompeu com o governo federal, agora recentemente, que de certa forma representa uma ruptura com algo que está aí. Isso motivou a sua escolha? Exatamente, foi isso que me motivou. Primeiro, eu fui atraída pelas pessoas. Eu fui atraída por Marina Silva, eu fui atraída por Eduardo Campos, com convites assim, muito consistentes. Eu fui convidada por os 5 maiores partidos brasileiros, me convidaram. Mas o convite, eu achava que era um convite assim para eu ser a cereja do bolo, onde eu não teria muita função, senão a função decorativa. Eis uma mulher séria que atravessou a carreira, fazendo justiça, e está aqui conosco. Não era isso que eu queria. Primeiro, essa atração por Marina Silva e Eduardo Campos, que me fizeram assim convites muito verdadeiros. E a segunda parte é porque a proposta é a proposta de se fazer uma nova política. Eles rompem com tudo, rompem com essa forma de se fazer política, entendendo que ela está absolutamente ultrapassada e parte para um novo. Então, isso me deu tornou-se importante para mim essa nova política, porque eu acredito nisso. É tudo no que eu acredito, né? De partir para uma novidade, partir com uma reforma política geral. Agora, como fazer uma reforma, como mudar a política dentro do atual sistema político que já é tão engrenado, tão fechado em si mesmo? É isso que Eduardo Campos está pregando. No momento em que nós tivermos políticos verdadeiros, políticos que sejam eleitos pelas forças vivas da sociedade. Isto impulsionará o próprio Congresso Nacional. E ele dá um exemplo que eu acho muito interessante. A presidente Dilma ficou esses anos todos com uma coligação muito forte, cada vez mais fazendo aliados, e não conseguiu aprovar os projetos, né? Foi assim uma frustração, porque a cada projeto de mais consistência, ela não conseguia aprovar. No entanto, alguns partidos, como por exemplo, foi no tempo de Lula, que ele conseguiu fazer a aprovação de inúmeros projetos. E mesmo no tempo da Dilma,
quando houve o movimento de junho do ano passado, o que é que nós vimos? A aprovação maciça do quê? Muitos projetos que estavam engavetados há mais de 10 anos. Então, o que é que diz Eduardo Campos, seguindo essa nova trilha da nova política? É que o Congresso fica muito a reboque daquilo que o povo sinaliza que quer. E o povo já sinalizou que está participando da política, que está efetivamente sendo vamos dizer assim, o sujeito político dessa história. Ele não está mais como espectador. Ele quer participar do projeto. Então, neste momento é que surge a força do Congresso Nacional. É a força do eleitor que vai fazer com que, nas redes sociais, através dos meios de comunicação, o povo vai dizer o que quer. E aqueles políticos que até então só fazem votações por conchavo, eles têm de votar naquilo que a sociedade quer, sob pena de sair em dificuldades nas eleições próximas. A senhora tem dito que o maior problema do judiciário, principalmente o baiano, não é nem a corrupção em si, mas a inação, ou seja, a ineficiência. O que dizer da política, então, que tanto sofre pela inação, como também pela corrupção de muitos? O problema da política e do poder legislativo, que eu acho maior, é a corrupção. E a corrupção que ela é alimentada por um sistema de legalidade, o que é terrível. Que sistema de legalidade é esse? É o sistema eleitoral, a legislação eleitoral. A legislação eleitoral, ela é uma barbaridade, porque ela favorece o sistema, ela favorece o poder econômico das eleições. E tudo que está aí é forjado exatamente, alimentado pela legislação eleitoral. A propaganda é uma falácia, a prestação de contas é outra, a forma de financiamento de campanha é outra. Então, tudo eu digo, mas é interessante, tudo é falso em política, nada é verdadeiro. Por exemplo, os candidatos são obrigados a declarar os seus bens. Eu descobri na hora que foi declarar os bens que eu sou uma das candidatas mais ricas que eu tenho. E eu sou assalariada. O patrimônio que eu construí foi só de salário, né? Porque eu só fui juíza nesse país. E eu sou uma das mais ricas. Eu estou competindo com empresários, estou competindo com pessoas que têm fazendas. Enfim, é uma coisa errada, né? Essa história de declarar bens. Aí nós partimos para os partidos políticos. Outra mentira. Por quê? Porque existem partidos políticos que só são partidos pelo nome. Juntam-se 3, 4 pessoas, fazem um partido e começam a negociar tudo que esse partido tem. O quê? O fundo partidário, o nome do partido, tudo isso é negociado. Ou seja, para eu ter uma coligação e ter apenas mais 3 minutos ou 3 segundos de televisão, eu pago 4 milhões, 3 milhões. Então, isso é certo? Não. É tudo uma mentira, é um faz de conta, né? E como fazer para mudar isso quando se leva em conta aqui no Brasil, um dos grandes problemas é a impunidade. Quer dizer, a impunidade que vem, de certa forma, da inoperância do judiciário, que tem que ser mudada pelo legislativo. Como fazer essa, digamos, ingerência num poder sem que isso crie uma grande confusão? Veja bem, eu tenho convivido no combate à corrupção há muitos anos, né? A corrupção onde eu era a protagonista como juíza, onde a corrupção passava em razão das grandes operações policiais das quais eu participei como julgadora. E comecei a verificar qual é o primeiro instrumento de combate à corrupção. E isto eu aprofundei quando eu passei pela corregedoria. Os 2 anos de corregedoria me deram uma experiência maravilhosa como cidadã, como profissional, como ente político. Realmente eu me enriqueci naqueles 2 anos. E eu descobri o seguinte: a primeira arma de combate à corrupção é a transparência. O corrupto odeia transparência. Então, este é que é o toque, é a pedra de toque.
E aí está a importância de vocês, a importância da mídia, a importância do jornalismo, porque é através dele que nós vamos propagar aquilo que nós devemos trazer para fora. E foi isso que eu fiz no judiciário. É muito, porque se dizia, ela fala, ela traz, ela diz, ela quer denegrir a imagem do judiciário. Não, ao contrário. O que eu queria é que o judiciário passasse para os seus jurisdicionados uma coisa que o jurisdicionado sabe, que existe corrupção lá dentro. Lógico que existe. Se existe nos outros poderes, tem de existir no judiciário. E foi por aí que eu fui. Eu, no judiciário, e tenho provas de que isso realmente funciona. Trazer para fora para que o povo possa, com as suas próprias forças, e a força do povo é o quê? Eleição é voto. E é a partir daí que nós queremos fazer a mudança. Depois do intervalo, eu quero saber o que a senhora acha do financiamento privado das campanhas. Daqui a pouquinho nós voltamos com o Band Eleições 2014.